Olá amigos, tudo bem? Marcelo no 19º dia em Portugal e no quarto dia em Lisboa. Hoje estou aqui na cidade de Lisboa, né, no bairro de Saldanha, e hoje eu fiz um passeio diferente. Eu fui até o distrito de Setúbal, numa vila portuguesa chamada Moita, uma vila de 20 mil habitantes. E para fazer esse trajeto daqui de Saldanha, eu peguei o metro e de uma estação chamada Cais do Sodré, eu peguei um barco para um outro local chamado Barreiro. E esse barco ele passa pelo Rio Tejo, porque esse distrito de Setúbal já fica ao sul do Tejo. E eu não imaginava que essa travessia de barco, que é um transporte público aqui do dia a dia, não é um transporte turístico, é um transporte público do dia a dia do português, de quem mora aqui. E como nós não temos assim esse tipo de transporte, pelo menos na maioria esmagadora dos lugares do Brasil, eu não sabia que essa travessia de barco de Lisboa para Setúbal fosse ser algo tão agradável e tão diferente. Por quê? Porque esse barco é um barco muito grande, totalmente fechado, né, de 600 lugares, tem inclusive dois pisos, né, um andar de baixo, um andar de cima, e aquela quantidade enorme de poltronas estofadas ali. E essa travessia de Lisboa para Setúbal de barco, para quem está fazendo ela pela primeira vez e não está acostumado, é uma travessia assim que emociona, inclusive, porque a gente acaba achando diferente, bonito fazer esse tipo de transporte. O barco, a maior parte do tempo, ele vai assim de forma assim suave, mas em alguns momentos ele faz algumas ondulações, você percebe que ele está ondulando ali, né? Mas certamente para o cidadão que todos os dias faz esse trajeto como um meio de transporte para ir e voltar de Lisboa, é algo assim comum e certamente a pessoa experimenta em alguns momentos alguns problemas no transporte, isso acontece em todos os lugares. Mas eu acho que para você que está vindo é, fazer turismo aqui e quer também ter um pouquinho esse olhar de como seria a vida se você morasse aqui, fazer essa travessia de barco, e não é um barco turístico, como eu falei, de Lisboa, no caso, para o sul do Tejo, que é esse distrito de Setúbal, é muito interessante, vale a pena, você vai pagar acho que 2 euros, algo em torno disso, mesmo que você não tiver nada para fazer do outro lado, mas tem, né? Aí eu cheguei no local chamado Barreiro, né? Depois que o barco fez a travessia em 20, 25 minutos, muito boa a travessia, e peguei o trem, o comboio, né? Com destino a Moita, né? Esse comboio ele vai até Setúbal, que é a capital do distrito de Setúbal. Só que mais ou menos na metade do caminho, ou seja, uns 15 minutos depois que eu subi no trem no Barreiro, eu desci nessa vila portuguesa chamada Moita, uma vila de 20 mil habitantes, pertencente a Setúbal, e fui encontrar com o meu amigo lá, que ele está passando algumas semanas na casa da filha dele, né? E, e essa vila portuguesa chamada Moita é uma vila assim bastante plana, né? Tranquila, assim, muito agradável. A gente passeou lá um pouco. Ele inclusive me mostrou a praça de touros, né? Aliás, se fala toiros em Portugal. Ele até me explicou esse colega que as touradas portuguesas elas têm como característica o toureiro enfrentando o touro em cima do cavalo. O toureiro fica em cima do cavalo enfrentando o touro, diferentemente da tourada espanhola que ele fica sem cavalo, fica ali em pé enfrentando o touro. Passei um pouco nessa cidade, uma cidade tranquila, fomos lá tomar um café na casa da filha dele, apartamento assim com uma construção de uns 20 anos, muito ajeitadinho, muito bonito, um apartamento de 3 quartos,
E achei até interessante, porque eu estava conversando com o meu amigo Osiris, e ele estava me dizendo que a faixa de preço de um tipo de apartamento daquele, que eu considerei um apartamento muito bom, assim, uma construção de 20 anos, não é uma construção velha, né? Ele falou que um apartamento daquele costuma ser uns 320, 350, quer dizer, um apartamento amplo com 3 dormitórios. Quer dizer, esse valor, pelo que eu andei pesquisando, 300, 350, é um valor que, se você em Lisboa, na parte mais central de Lisboa, e mesmo não tão central, esse valor é o que talvez você pague por um quarto numa casa compartilhada. E pensar que você pegando um metrô e de repente pegando esse barco tudo bem, você vai perder um pouco de tempo, é tudo você pesar as coisas, mas de repente a diferença entre você estar pagando o preço de um quarto e de uma moradia com 3 quartos, sala, cozinha. Quer dizer, é lógico que vai muito da sua situação. Para quem está sozinho, a realidade é uma, para quem tem família é outra. Mas nós no Brasil estamos acostumados às vezes a vencer grandes distâncias para ir para o trabalho e em transportes de qualidade ruim e levando até mais tempo do que isso, né? E ali tanto você está meio que na metade do caminho para ir para Lisboa, e depois quando a gente voltou para a estação da Moita, a gente foi até Setúbal, que é a capital do distrito. E em Setúbal eu também gostei de passear ali, não conhecia, né? Fiquei com a impressão de que ela tem até um turismo, não sei se foi hoje só que esse período agora, mas o turismo ali é um pouco menos intenso do que nas outras regiões que eu visitei. Eu tinha ficado já em Lisboa, né, alguns dias, e também no começo da minha viagem, tinha ficado em Coimbra também, passei por Braga, por Porto, e achei que em Setúbal é um pouco menos assim intenso o turismo. Fiquei com essa impressão. Se bem que isso para mim não representou problema nenhum, eu estava mesmo disposto a conhecer. Mas independentemente disso, havia um movimento ali no centro da cidade. Achei até uma cidade interessante, parecia tranquila, embora seja a capital do distrito. Passei um pouco ali pelas ruas pequenas e estreitas do comércio. Fiquei com a impressão de que o comércio que tem ali na região central de Setúbal é um comércio menos chique, menos imponente, menos de grife do que alguns outros lugares centrais que eu passei, né? E isso também não me incomodou nada, pelo contrário, essa diversidade é interessante. A cidade de Setúbal tem porto pesqueiro, tem praia. Eu não fui até a praia, mas tem praia. Quer dizer, parece que é uma cidade assim que tem uma diversidade grande assim de locais diferentes para você visitar, né? Mas a gente ficou por ali, almoçou num café ali também, né? E uma coisa que eu achei interessante, se alguém até souber me esclarecer, eu não li nada sobre isso, mas eu fiquei com a impressão de que Setúbal, além eu ouvi basicamente o português falado, até por aparentemente não ter tanto turistas assim, ou tantos, né? Eu ouvi basicamente o português mesmo, acho que não me lembro assim de ter ouvido outra língua. Eu também ouvi muito o português falado por brasileiros, ou português, né? Eu fiquei com a sensação de que ali tem uma quantidade significativa de brasileiros. Não sei se maior do que nos outros lugares, mas eu vi muita, por ser uma cidade que não aparentemente não tinha tanto turismo, ouvi muita gente falando o português do Brasil. Algumas se via que estavam morando ali pelo próprio jeito assim de estar em grupos e falando sobre trabalho. Não sei se isso corresponde, se Setúbal tem um percentual um pouco mais elevado de brasileiros. Não pesquisei nada sobre isso. Depois, quando eu voltei de Setúbal,
Eu vi uma coisa também quando eu fui pegar o comboio para voltar, né, para o Barreiro. Eu vi uma coisa que eu não tinha visto também, que é um comboio, um trem com 2 andares. Eu nunca tinha visto. Só que ele não ia, eu não peguei esse trem porque esse trem me parece que ia para um outro local chamado Roma Aveiro. Mas era um trem que estava parado na estação, um trem urbano também, e um trem com dois andares. Da mesma forma que o barco que eu falei para vocês que me trouxe até Setúbal também tinha esses 2 andares. Achei diferente, né? E voltei no comboio e vi uma situação que eu ainda não tinha visto, né? Que o fiscal estava passando, né? E verificando se as pessoas, passageiros, tinham validado o bilhete, isso no percurso, né? O comboio já tinha andado umas 3 estações. E tinha um grupo assim de algumas adolescentes, 4 adolescentes aí na faixa de 15, 16 anos, sentadas juntas. E conforme o fiscal pediu o bilhete para elas, olhou de 3, aí quando ele olhou da 4ª adolescente, o bilhete acho que não estava validado. Acho não estava validado. Aí ele deu um olhar assim para ela e não sei se ele falou alguma coisa, mas se falou foi meio que baixo, no sentido de que ela saísse daquele comboio, naquela estação que ele estava parando. Então ela olhou meio assim para as outras, né? E trocaram alguns olhares, meio que tipo assim, vou ter que descer, né? Aí ela desceu, né? É, Talvez o fiscal tenha tido esse comportamento porque tratava-se de uma adolescente, não sei, porque pelo que eu já ouvi dizer, se fosse numa situação normal, teria que ser aplicada a multa, acho que de 100 vezes o valor da passagem, pelo fato da pessoa não ter validado. Mas talvez para um adolescente o fiscal tenha agido até com bom senso e já ter passado ali uma espécie de uma advertência assim verbal, né? O próprio jeito dele falar, e não sei se vai servir de lição para essa adolescente, né? De qualquer forma, foi assim um dia interessante, né? Que eu passei. Conheci mais uma região que eu não conhecia, que é a região de Setúbal, né? Conheci esse local, essa vila pequena, muito tranquila, né? Que é a Moita. E depois Setúbal, que já é a capital de um distrito. Essa questão da divisão administrativa, às vezes eu demoro um pouquinho para entender de Portugal, né? Mas felizmente tem alguns colegas que estão assistindo os vídeos e tentando aos poucos esclarecer isso para mim, questão de freguesia, distrito, mas um outro dia eu falo mais sobre isso para vocês. Estou começando a entender, eu acho, né? Tá bom? Obrigado pela atenção, até amanhã e tchau.